Vou tentar pela última vez. Só para concluir o que eu estava falando sobre as etapas do luto, né? Eu estava falando da etapa da depressão e tem a última etapa, que seria a etapa da aceitação. E aí é nesse momento que a pessoa consegue... Gente, eu voltei aqui a falar, bem-vindos todos de volta. Só para concluir... Deve ter sido, Angélica. Então, só para concluir, né? Essa etapa da aceitação, que é a última etapa do processo de luto, é justamente quando a pessoa começa a vislumbrar que a vida, né? Após o processo de luto. Então, esse filme ele é bem interessante nesse sentido, porque ele mostra bastante cada etapa dessas, né? O filme A Beleza Oculta, que a gente falou. Então, realmente faz parte do processo, né? E aí a gente vai compreendendo, quando a gente compreende isso, a gente também compreende as pessoas que estão nesse processo de luto, né? Isso acontece, né? Eu recentemente tive uma pessoa na minha família que passou por um processo de luto forte para ela, e eu via muitas vezes as pessoas questionando, mas já tá bom, já tem mais de um ano, a vida que segue, mas a vida que segue é muito relativo. Então, acho que aqui a ideia que a gente está tentando trazer é de compreensão, não só, né, para nós, para nosso processo de luto, mas compreensão também para o processo de luto da outra pessoa, né? Então, até que ela compreenda, né, o propósito dela, até que ela encontre o sentido da vida dela, a gente também tem que respeitar o processo dela. E o tempo, ele é variável. Tem pessoas, assim mesmo, superar final de relacionamento. O final de relacionamento também é um luto, né? Alguém é arrancado de nós, alguma pessoa que era muito próxima. Então, lembra sempre que tem uma ferida aberta ali que precisa ser cuidada. E o tempo de cicatrização, ele é variável, né, para cada pessoa. Então, a gente pode também trabalhar a paciência, né, nesse contexto de respeitar o tempo da pessoa, né? Mas lembrando que no processo lá da depressão, quando a pessoa, né, ainda não está bem, ainda não está lidando bem com isso, a gente entende que isso faz parte... André entrou de novo? Não. A gente entende que isso faz parte do processo e está ali sempre do lado apoiando, né? Sempre deixando claro, né, a importância que aquela pessoa tem pra gente. Né? Isso é bem interessante. Parece que não tem efeito, né? Algumas pessoas ficam completamente, né, ignoram completamente o seu entorno, mas na verdade todas essas investidas que, né, os familiares, que os amigos fazem, eles são importantes e eles ajudam a pessoa a vivenciar, né, e a lidar com esse luto dentro dela. Tá? Então, assim, eu acho que a nossa ideia aqui hoje, e aí eu já partindo para as considerações finais, não sei se a André vai conseguir voltar, mas era justamente trazer, né, começar a falar desse tema que é um tema, né, como a gente colocou desde o início, que é um tabu mesmo, que é um processo que a nossa sociedade ainda, né, tem bastante limitação, tem bastante resistência a lidar, mas é assim que a gente vai, né, trabalhando esse medo que a gente tem da morte, falando sobre ela, naturalizando ela, isso vai se naturalizando e a gente vai entendendo que isso faz parte do processo de vida, gente. A gente não precisa, né, e nem deveria, o nosso corpo não está preparado para viver, né, para sempre. Nosso corpo ele vai se deteriorando, ele vai parando mesmo, então assim, o nosso corpo também acompanha essa linha de, ele cresce, né, ele nasce, cresce, se reproduz em alguns casos, e depois morre. A curva começa, né, a cair em algum momento. Né? Então, nosso corpo ele vai realmente reduzindo as suas atividades, se preparando para o processo de morte. Né? Então, a Dé voltou. E aí, que a gente tem essa consciência, né, e que a gente comece a encarar isso como um processo natural da vida. Né? Se acredita na vida após a morte ou não, aqui não é o ponto. Aqui o que a gente está trazendo é como lidar com ela, como encarar, né, o processo de morte, desencarne. Voltou! Olha, a gente vai De falar de forma natural. desencarnação, menina. Desencarnação aconteceu na live aí, vários desencarnes. Ficar falando de desencarnação, ó, o que causou aí, ó. A live desencarnou. Absurdo Total. isso. Então, Dé, faz suas considerações finais aí, porque a gente Ó, já está concluindo, né? aleluia, Ana, consegui.
Vocês oraram bastante, eu gostei disso. Aí tô de volta, ó. Mas falar um pouquinho que nós fizemos uma revisão, eu e a minha, um beijo. Fizemos uma revisão aí de psicologia, de psiquiatria, de filosofia, medicina nos cuidados paliativos. Fizemos uma abordagem também com relação ao aspecto oriental, né, no que tange ao enfrentamento da morte, ao entendimento da existência. Como Liz falou, é um assunto que independe do aspecto religioso, né? Por isso que a medicina tem acoplado uma análise em torno da espiritualidade, para que a gente possa entender o luto de uma maneira mais particular na existência, natural, né? Que nós fizemos já essa abordagem, falando acerca desse processo que é inevitável, vai acontecer com todos nós, e o importante é que nós amadureçamos, né, o entendimento, reflitamos. Essa discussão deve ser iniciada nos lares, deve ser abordada com as crianças, com os adolescentes, no sentido de tornar esse assunto bastante analisado, estudado, e quando da sua ocorrência não haja, não é, o desespero, a revolta. A saudade é natural, né? Nós podemos chorar o morto, não é? Chorar a partida daqueles entes queridos, daqueles que nos são próximos. E o importante é que esse processo se entenda também como uma medida de gratidão. Agradecer os instantes que nós podemos compartilhar com eles, né? O contato que nós tivemos com aquelas pessoas que estiveram em nossas vidas, né? E o agradecimento é essa medida também que vai desenvolver o sentimento em torno do amor, não é? Da empatia, do altruísmo. Então, a importância de estarmos conectados, mesmo que distantes, né? Vejamos que nós estamos distantes. André, Viva hoje. Desculpa, mas tentando talvez decodificar o que eu disse, né? Que nós tenhamos uma vivência mais natural, o entendimento de que esse fenômeno é mais natural, é um fenômeno biológico, é inevitável, é um fenômeno que vai acontecer com todos nós, cedo ou tarde, e é importante que nós possamos discutir esse assunto em família, tá? Nos ambientes de convivência, para que quando ele ocorra, né, seja um processo que não gere revolta, desespero, mas ao contrário, nos permita lembrar daqueles que partiram com carinho, com o sentimento de amor, né? Isso mesmo. Não é? E nós combinamos que agradeceríamos a vocês todos pela presença. Desculpem os problemas técnicos, né? Mas a live é sobre desencarnação, então é natural que ela desencarne. Ela desencarnou várias vezes, mas nós voltamos todas elas para finalizar o nosso trabalho, tá? E as meninas sugeriram, né? E nós aderimos, que é fazermos também uma vibração, não é? Uma oração, não é, Alice? Uma mentalização em torno de todos nós, do planeta em que nós estamos, não é? Ou seja, tentar emanar boas energias. Acho que nesse momento delicado. A gente tem falado tanto da importância da vibração, da oração, né? Então a gente estava conversando que seria importante a gente finalizar sempre os nossos encontros, as nossas lives, né? Fazendo uma vibração pelo mundo como um todo, né? Por esse processo da pandemia e pelo Brasil, que a gente sabe que a gente tem vivido um momento particular, né? Muito específico. São várias crises juntas. Então, nesse momento que a gente possa, né? Vamos finalizar esse encontro e os próximos a partir daqui com uma vibração, né? Da gente se unir à oração para que as coisas aconteçam da melhor forma, para que o amor seja realmente o nosso guia maior, né? Só lembrando uma coisa, um beijo, Mila. E a Angélica sugeriu uma coisa bem interessante, olha, que nós procuremos ajuda especializada também. Então isso é super importante, né? A Casa Espírita tem algum suporte, outras doutrinas também oferecem, mas que nós possamos buscar auxílio
através das terapêuticas disponíveis, não é? E isso é bem interessante porque vai também nos permitir passar pelo processo de uma maneira mais tranquila, digamos assim, né? Menos sofrível, né? Encarando a nós mesmos, então procure ajuda especializada. E para quem não sabe, a propósito, o Evangelho, que é esse projeto meu, de Liz e de Priscila, um projeto de nós três, é em torno de discutirmos e de ouvirmos também. Então, aqueles que têm algum tipo de dificuldade em família, que sejam mais introspectivos, que queiram um espaço de escuta, podem acessar o nosso canal no Instagram e mandar-nos mensagens. Nós não somos terapeutas, o nosso propósito é o da escuta franca, honesta, né, tal como já é desenvolvido pelo, por exemplo, pelo CVV, né, pelo Centro de Valorização à Vida e outros órgãos, né, de assistência, de ajuda em saúde pública, por exemplo. Então, se você tiver com alguma problemática, alguma angústia, pode nos procurar através do nosso canal no Instagram, tá certo? No mais, Vamos lá, então. agradecer. Então, vamos lá. Obrigada a presença de todo mundo. Então vamos lá, vou pedir para todo mundo fechar os olhos, né? Respirar profundamente, trazendo a paz e a calmaria que a gente precisa nesse momento. E que nesse momento a gente comece a sentir uma luz que brilha de dentro do nosso peito, do meio do nosso peito, que é a luz da conexão, né? A luz do amor que carregamos dentro de cada um de nós. Que a força superior seja ela do jeito que vocês chamam de Deus, né? Natureza, enfim, qualquer nome que se dê, mas que essa luz de conexão com a força superior divina que está acima de nós, ela está acesa. E a cada momento ela vai se expandindo, vai tocando o coração de todas as pessoas ao nosso redor. E ela vai se expandindo cada vez mais, tocando também os corações de todas as pessoas que estão no governo do Brasil, que têm também débitos com toda a população, que precisam ser bem amparados, bem conduzidos, pensando sempre no bem da população como um todo. Todos aqueles que estão em sofrimento, todos os seres que morreram, né, que desencarnaram com o Covid, né, ou com qualquer outra patologia, que também sejam atingidos. E que essa luz, se expandindo cada vez mais, possa tomar conta de todo o planeta, trazendo vibrações de fé, de esperança e amor, despertando o amor que há em cada um dos seres que convivem nesse planeta. Possamos vibrar todos os dias em paz, amor e fé para todas essas pessoas, em especial para aqueles que tomam conta do nosso Brasil. Que assim seja. Assim seja. Obrigada pela presença de todos e um ótimo dia para vocês. Obrigado pela presença e estejamos juntinhos, né? Terça-feira que vem, às 8h30, nós temos mais uma live aqui no canal do Evangelho, então compartilhem com os amigos, com as pessoas próximas, para que essa corrente de oração, de vibração, de reflexões se aplique cada vez mais, tá? Um beijo enorme e um excelente final de semana para todos vocês. Beijão, gente. Bom dia.